Depois de me trocar por outra, ele voltou dizendo que cometeu o maior erro da vida dele. A pior parte de ser feita de trouxa não é o fim. É perceber que tudo o que você viveu foi mentira. Quando Guilherme me trocou pela Juliana, eu não chorei só por ele. Eu chorei por mim, pela Giovana que acreditou nas promessas, nos planos e ignorou todos os sinais. Mas o que ele não esperava era que a mulher que ele deixou para trás voltaria muito mais forte. E com tudo guardado para dizer na cara dele, ainda lembro do dia. Era uma terça-feira comum, dessas que você mal presta atenção no calendário. Eu estava no balcão da farmácia, organizando receitas quando ele chegou. Entrou sem olhar para mim direito, com aquela postura de quem já tinha ensaiado o discurso no caminho. A gente precisa conversar, ele disse, as mãos nos bolsos da calça jeans, o olhar fugindo do meu. Meu coração disparou, não porque eu não esperava. Eu esperava, mas a gente sempre acha que vai ter mais tempo, sabe? Mais uma chance de consertar o que nem sabia que estava quebrado. Saímos para frente da farmácia. O sol de Porto Seguro queimava forte naquela tarde, e eu ficava ali, parada, esperando ele falar, sentindo o suor escorrer pelas costas. Ele coçou a nuca, suspirou fundo, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Giovana, não tá mais dando certo. Simples assim. 3 anos resumidos em 6 palavras. Eu não disse nada. Só olhei pra ele, esperando o resto. Porque sempre tem um resto, né? Sempre tem aquela justificativa que a gente inventa pra não assumir que simplesmente cansou, que encontrou coisa melhor, que nunca levou a sério desde o começo. Eu preciso de algo mais vibrante, sabe? Alguém que queira crescer comigo. Você tá muito acomodada, Gi. Não quer nada da vida. Vibrante. Acomodada. As palavras caíram como pedras no meu peito. Eu trabalhava 6 dias por semana. Ajudava minha mãe com as contas, cuidava da casa. Mas para ele, isso era ser acomodada. Porque eu não postava foto toda hora. Não saía pra festa. Não usava roupa de marca. Porque eu era real demais, talvez. Ele virou as costas e foi embora. Sem abraço. Sem desculpa de verdade. Só aquele vazio imenso que fica quando alguém arranca um pedaço de você e leva embora sem pedir licença. Voltei pro balcão. Terminei meu turno. Peguei o ônibus para casa como sempre. Mas quando cheguei no meu quarto, quando fechei a porta e me vi sozinha no espelho, foi aí que desabei. Chorei por horas. Chorei até minha mãe bater na porta e perguntar se eu queria jantar. Eu disse que não. Fiquei ali, enrolada no cobertor, olhando pro teto, tentando entender onde foi que eu errei. Demorou 2 semanas para eu ver a foto deles juntos. Juliana. Cabelo liso, unhas feitas, roupa cara, aquele sorrisinho de quem acabou de ganhar um prêmio. E ele, abraçado nela, com a mesma pose que fazia comigo. Só que agora ele parecia feliz, ou fingindo muito bem. Ela era tudo o que ele disse que eu não era. Vibrante, cheia de vida, recém-chegada de Salvador, com amigos influentes, sempre em algum evento, sempre postando, sempre brilhando. E eu era a Giovana da farmácia. A que acordava cedo, que pagava boleto, que não tinha glamour nenhum. Comecei a evitar lugares. A orla, onde a gente ia aos domingos. O mercado municipal, onde ele comprava frutas e me esperava na porta. Até a rua da concessionária onde ele trabalhava virou desvio obrigatório. Porto Seguro é pequena demais para não cruzar com quem você não quer ver. Mas eu tentava. Parei de comer direito. Emagreci. Minha mãe, Dona Neide, começou a me olhar com aquela cara de preocupação silenciosa que só mãe tem. Ela nunca foi de meter o bedelho, mas eu sabia que ela sabia, e isso doía mais ainda. Um dia, na farmácia, Leandro veio falar comigo. Ele trabalha comigo há uns 2 anos. Sempre foi gente boa, daqueles que não faz pergunta demais, mas tá sempre por perto quando você precisa. Cê tá bem, Gi? Ele perguntou, enquanto organizava as prateleiras do lado. Tô, menti. Ele não insistiu, só acenou com a cabeça e continuou trabalhando. Mas naquela tarde, quando eu saí, ele me ofereceu carona. Aceitei. E no caminho, ele disse algo que ficou comigo. Sabe, Giovana, tem gente que não sabe dar valor. E tem gente que aprende a viver sem precisar disso. Simples, direto, mas acertou em cheio. Nos dias seguintes, comecei a me forçar a voltar. Não pra ele, não pra ninguém, só pra mim. Voltei a comer. Voltei a arrumar meu quarto. Ajudei minha mãe a pintar a sala. Pequenas coisas,
Nada grandioso, mas cada uma delas era um degrau de volta para mim mesma. E foi aí que ele começou a aparecer de novo. A primeira mensagem chegou numa quinta-feira à noite. Eu estava deitada no sofá, assistindo uma série qualquer com minha mãe, quando o celular vibrou. Olhei a tela e senti o estômago revirar. Guilherme. Oi, Gi. Como você tá? 5 palavras. Só isso. Mas cada uma delas carregava um peso que eu não queria mais carregar. Não respondi. Bloqueei a tela e voltei a olhar para a TV, fingindo que nada tinha acontecido. Minha mãe me lançou um olhar de canto, mas não disse nada. Ela sabia. Mães sempre sabem. A segunda mensagem veio 2 dias depois. Tava pensando aqui. A gente podia tomar um café. Sem pressão. Só conversar. Dessa vez, eu nem abri. Vi a notificação na tela e deixei ali, pairando, como um fantasma que se recusa a ir embora. Mas confesso que meu coração acelerou. Não de saudade, de raiva, de incredulidade. Como ele tinha coragem? No trabalho, Leandro percebeu que algo estava errado. Eu estava mais quieta que o normal, o olhar perdido entre as prateleiras de remédios. Ele voltou a falar com você, né? Ele perguntou, sem rodeios, enquanto conferia o estoque. Eu suspirei, apoiando os cotovelos no balcão. Como você sabe? Porque eu conheço esse olhar. Minha irmã passou pela mesma coisa. O cara some, aparece com outra, e quando cansa, quer voltar como se nada tivesse acontecido. E o que ela fez? Mandou ele para aquele lugar. Leandro deu um sorriso torto. Mas acho que você já sabe o que fazer, Di. Só tá esperando ter coragem. Ele tinha razão. Eu sabia exatamente o que fazer. Mas uma parte de mim, aquela parte boba que ainda guardava lembranças dos domingos na orla, das risadas bobas, das promessas sussurradas, essa parte queria ouvir o que ele tinha para dizer. Queria entender. Queria fechar aquele ciclo de uma vez. As mensagens continuaram. Toda semana, uma nova tentativa. Sinto falta de conversar com você. Ninguém me conhece como você me conhecia. Eu errei, Gi. Eu sei que errei. Cada mensagem era uma faca entrando mais fundo. Não de dor, de indignação. Porque agora ele sentia falta. Agora ele reconhecia o erro. Onde estava essa consciência quando ele me trocou? Quando me chamou de acomodada na frente da farmácia? Como se eu não valesse nada. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Eu estava saindo do trabalho quando o vi, parado na frente da farmácia, encostado naquele carro que ele tanto amava, os braços cruzados, me esperando. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e sair pela saída dos fundos. Mas aí eu lembrei do que Leandro tinha dito. Eu sabia o que fazer. Só precisava de coragem. Respirei fundo e caminhei até ele. Oi, Gi, ele disse, com aquele sorriso que já não me enganava mais. O que você quer, Guilherme? Ele piscou, surpreso com meu tom. Eu nunca fui de confronto. Sempre fui a que cedia, a que ouvia, a que engolia o orgulho. Mas essa Giovanna ele não conhecia. Eu só queria te ver, conversar. Você não responde minhas mensagens. Porque eu não tenho nada para falar com você. Gi, por favor, 5 minutos. Só isso. Vamos ali na orla, tomar um açaí, como a gente sempre fazia. Como a gente sempre fazia. A audácia desse homem não tinha limites. Não, eu disse, firme. Eu não vou na orla com você. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você tá magoada. Eu entendo. Mas a gente pode... Magoada? Eu ri, mas era um riso seco, sem alegria. Guilherme, eu não tô magoada. Eu tô decepcionada. Tem diferença. Mágoa passa, decepção fica. Ele abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Você me disse que eu era acomodada, que você precisava de algo mais vibrante. E agora? Cansou da vibração? Descobriu que brilho demais cega? O rosto dele fechou. Pela primeira vez, eu vi vergonha ali. Ou talvez fosse só orgulho ferido. Não foi assim, Di. Eu fui um idiota. Eu admito. Mas com a Juliana, não era real. Com você, era. Eu repeti. Passado. E vai continuar sendo. Dei as costas e comecei a caminhar. Ele me chamou. Mas eu não parei. Cada passo era uma vitória. Cada metro de distância. Uma reconquista de mim mesma. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar. Ela olhou para mim e sorriu. Você tá diferente hoje, ela disse. Tô, respondi. E pela primeira vez em meses, era verdade. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado. Guilherme era teimoso.
e orgulhoso, e homens assim não aceitam um não tão fácil. E eu estava certa, porque na semana seguinte, ele fez o que eu menos esperava. Ele apareceu na minha casa. Era domingo de manhã quando ouvi a campainha tocar. Minha mãe tinha saído cedo para a missa, como todo domingo, e eu estava na cozinha, preparando café, ainda de pijama. Não esperava visita. Nunca esperava. Quando abri a porta, ele estava lá, Guilherme, segurando um buquê de flores amarelas, minhas favoritas. Ele sabia, e com aquela expressão de cachorro abandonado que ele sempre usava quando queria alguma coisa. Gi, eu sei que você não quer me ver, mas... Você veio na minha casa? Interrompi, incrédula. Sério? Eu precisava falar com você, pessoalmente, sem você fugir de mim. Eu não tô fugindo. Eu só não quero falar com você. É diferente. Ele estendeu as flores. Por favor, só me escuta. 5 minutos. E se depois disso você quiser que eu suma da sua vida para sempre, eu sumo. Prometo. Eu olhei para as flores, para as mãos dele, para o rosto dele, e senti uma mistura de raiva e cansaço. Raiva porque ele tinha a audácia de aparecer assim, na minha casa, invadindo o único lugar onde eu me sentia segura. Cansaço porque uma parte de mim só queria acabar com aquilo de uma vez. 5 minutos, eu disse, sem pegar as flores. E você fica aí fora. Cruzei os braços e encostei no batente da porta. Ele suspirou, abaixou as flores e começou. Gi, eu fui o maior idiota do mundo. Eu sei disso. Eu estraguei tudo. A gente tinha algo real. E eu joguei fora porque eu fui egoísta. Porque eu quis mais. Mas mais do que? Eu não sei. Você era tudo que eu precisava. E eu não enxerguei. E a Juliana? Perguntei, sem emoção na voz. Ele fez uma careta. Acabou. Faz uma semana. Ela não era o que eu pensava. Ela só queria aparecer, ser vista comigo, postar foto. Não tinha nada de verdade ali. Com você era diferente. Com você eu era eu mesmo. E você acha que eu vou te aplaudir por isso? Minha voz saiu mais fria que eu esperava. Você acha que eu vou te agradecer por finalmente perceber que eu prestava? Não, eu só quero uma chance. De consertar? De mostrar que eu mudei. Mudou? Eu ri e o som saiu amargo. Guilherme, você não mudou. Você só cansou. Tem diferença. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. Sabe o que eu aprendi nesses meses todos? Que eu não preciso de você para me sentir completa. Que eu não preciso de ninguém me validando para saber que eu tenho valor. Você me chamou de acomodada, lembra? Disse que eu não queria nada da vida, mas a verdade é que você que não sabia o que queria. E quando achou que sabia, descobriu que era tudo ilusão. As palavras saíam com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Cada sílaba era uma libertação. Eu não sou sua segunda opção, Guilherme. Eu não sou o porto seguro para onde você volta quando o mar fica bravo lá fora. Eu sou uma mulher que acordou e que não quer mais dormir. Ele ficou em silêncio. As flores ainda nas mãos, o olhar no chão. Pela primeira vez, eu vi que ele realmente estava arrependido. Mas arrependimento não apaga o que foi feito. Não reconstrói a confiança. Não traz de volta o respeito que ele destruiu. Eu vou embora, ele disse, a voz baixa. Mas tem uma coisa que você precisa saber. A Juliana, ela falava de você. Ela sabia que eu ainda pensava em você. E ela odiava isso. Ela dizia que você era insignificante, mas ela morria de ciúme, porque ela sabia que com você era real. Ele colocou as flores no chão, na frente da porta, e se virou para ir embora. Mas antes, parou. Eu cometi o maior erro da minha vida, Gi, e eu vou carregar isso para sempre. Eu o vi caminhar até o carro, entrar e ir embora. Quando ele sumiu na esquina, eu peguei as flores do chão. Fiquei olhando para elas por um tempo, bonitas, amarelas, cheias de significado. E então, eu as joguei no lixo, fechei a porta e voltei para a cozinha. O café ainda estava quente. Servi uma xícara, sentei na mesa e, pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Minha mãe chegou da missa pouco depois. Ela entrou, viu meu rosto e não precisou perguntar nada. Só sentou do meu lado e segurou minha mão. Orgulhosa de você, ela disse, simplesmente. E aquilo bastou. Nos dias seguintes, Guilherme não mandou mais mensagens. Não apareceu mais.
Foi como se ele finalmente tivesse entendido. Ou talvez só tivesse desistido. Não importava. Eu tinha fechado aquela porta. Mas a vida tem um jeito engraçado de testar a gente. Porque 2 semanas depois, eu vi Juliana. E ela queria conversar comigo. Eu estava no mercado, escolhendo frutas, quando senti alguém me observando. Virei e dei de cara com ela. Juliana, parada no corredor ao lado, segurando uma cesta quase vazia, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era desprezo. Era curiosidade, talvez até respeito. Meu primeiro instinto foi fingir que não a vi e sair dali o mais rápido possível. Mas algo me prendeu no lugar. Talvez fosse a vontade de finalmente olhar nos olhos da mulher que tinha sido a desculpa perfeita para Guilherme me machucar. Ela se aproximou, devagar, como se estivesse medindo cada passo. Giovanna, ela disse, a voz mais baixa do que eu imaginava. Eu sei que você não tem motivo nenhum para falar comigo, mas eu preciso conversar com você. Eu apertei a sacola de laranjas na mão. Sobre o quê? Sobre ele. Sobre tudo. Olhei ao redor. Algumas pessoas passavam pelos corredores, alheias àquele momento estranho e improvável. Juliana parecia desconfortável, as unhas perfeitas tamborilando na alça da cesta. Tem uma lanchonete aqui perto. Ela continuou. 15 minutos. É só isso que eu peço. Eu devia ter dito não. Devia ter virado as costas e ido embora. Mas a curiosidade falou mais alto. 15 minutos. Concordei. A lanchonete era pequena e simples, com mesinhas de plástico e um ventilador barulhento no teto. Pedimos 2 sucos e sentamos perto da janela. Juliana mexia no canudo, nervosa, evitando meu olhar. Eu terminei com ele. Ela começou, sem rodeios. Faz quase 3 semanas. Eu sei, respondi. Ele me contou. Ela ergueu os olhos, surpresa. Ele foi atrás de você? Foi. Apareceu na minha casa, com flores, dizendo que tinha errado, que comigo era real. Juliana soltou um riso curto, sem humor. Claro que foi. É sempre assim com ele. Quando perde o controle, ele volta para quem pode controlar. Eu franzi a testa. Como assim? Ela suspirou, encostando as costas na cadeira. Giovanna, ele nunca me amou de verdade. Eu sabia disso desde o começo, mas eu gostava da ideia dele, do status, de ser vista com ele. Ele trabalhava na concessionária, tinha aquele carro, aquela pose. Para mim, era suficiente, mas para ele, eu era um troféu. E troféu não conversa, troféu não questiona, troféu só brilha. Ela tomou um gole do suco, os olhos fixos na mesa. Eu ouvia ele falando de você. No começo, ele dizia que você era chata, que não queria nada da vida. Mas com o tempo, ele começou a soltar coisas. A Gi fazia um café bom. A Gi sabia me ouvir. Com a Gi eu não precisava fingir. E eu comecei a perceber que eu nunca ia ser o que você foi para ele. As palavras dela me pegaram de surpresa. Eu esperava raiva, disputa, talvez até uma tentativa de se justificar, mas não aquilo, não honestidade crua. Por que você tá me contando isso? Perguntei. Porque eu quero que você saiba a verdade. Ela respondeu, finalmente me encarando. Eu não roubei ele de você. Ele já estava indo embora sozinho. Eu só fui conveniente. Mas ele nunca esqueceu você. E isso me corroeu por dentro. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria sentir pena dela. Outra parte queria sentir raiva. Mas o que eu senti foi vazio, como se aquela história toda não tivesse mais importância. Juliana, eu não te odeio, eu disse. E era verdade. Você fez o que achou certo na época. Eu também já fui boba por homem. A diferença é que hoje eu aprendi. Ela assentiu, os olhos marejados. Ele vai tentar de novo. Você sabe. Ela avisou. Guilherme não desiste fácil, principalmente quando o ego dele tá ferido. Eu sei, respondi. Mas da próxima vez, eu não vou estar disponível. Juliana sorriu, fraco, mas sincero. Você é mais forte do que eu imaginava. Ele falava que você era frágil, mas eu acho que ele que tinha medo da sua força. Nos despedimos na porta da lanchonete, sem abraço, sem promessa de amizade, apenas um aceno de cabeça, de 2 mulheres que dividiram o mesmo erro e saíram dele de jeitos diferentes. No caminho de volta para casa, eu pensei em tudo que ela tinha dito e percebi algo importante. Guilherme não era o vilão dessa história.
Ele era só um homem inseguro, que não sabia o que queria e que machucou pessoas no processo de descobrir. Mas eu não ia mais ser uma delas. Quando cheguei em casa, Leandro tinha mandado mensagem. Quer ir na orla amanhã? Sem compromisso. Só tomar um açaí e reclamar da vida. Eu sorri. E pela primeira vez em muito tempo, a orla não me assustava mais. Respondi. Bora. O restaurante na orla estava cheio como sempre aos domingos. Leandro já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa de frente para o mar, acenando quando me viu. Eu caminhei até ele, sentindo o vento salgado no rosto, o sol morno da tarde, o barulho das ondas se misturando com as conversas ao redor. Era estranho estar ali de novo, naquele mesmo lugar onde Guilherme e eu costumávamos vir, mas era uma estranheza boa. Como revisitar uma casa antiga e perceber que ela não tem mais poder sobre você. Pensei que você ia desistir, Leandro disse, sorrindo. Eu também, admiti, sentando. Mas cansei de fugir de lugares por causa de gente que não vale a pena. Pedimos açaí, conversamos sobre trabalho, sobre a cidade, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Leandro era fácil. Não cobrava, não esperava, só estava ali, e isso era mais valioso do que eu imaginava. Foi quando eu o vi, Guilherme, do outro lado da rua, parado perto de um poste, me olhando, sozinho, as mãos nos bolsos, a postura tensa, como se estivesse decidindo se atravessava ou não. Meu coração acelerou, mas não de medo, de irritação, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer, e sabia que precisava encerrar aquilo de uma vez por todas. Ele tá ali, eu disse para Leandro, sem tirar os olhos de Guilherme. Leandro olhou por cima do ombro e suspirou. Quer que eu fique? Não, mas obrigada. Eu me levantei, respirei fundo e atravessei a rua. E Guilherme me viu chegar e tentou esboçar um sorriso, mas saiu torto, forçado. Não, eu interrompi, firme. Dessa vez, quem vai falar sou eu. Ele fechou a boca. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo de perder de vez. Medo de ouvir o que eu tinha para dizer. Você apareceu aqui de novo. Mandou mensagem. Apareceu na minha casa. Ficou me rondando como se eu fosse algum prêmio que você perdeu e quer de volta. Mas sabe qual é a verdade, Guilherme? Eu nunca fui um prêmio. Eu sempre fui uma pessoa. E você nunca me tratou como uma. Ele tentou falar, mas eu continuei. Você me chamou de acomodada. Disse que eu não queria nada da vida. Mas a verdade é que você que não sabia o que queria. E quando achou que sabia, descobriu que era tudo vazio. Aí você voltou para mim, achando que eu ia estar aqui, esperando, de braços abertos. Mas eu não tô mais esperando ninguém, Guilherme. Eu tô vivendo. Minha voz estava firme, mas meu coração batia acelerado. Cada palavra era uma libertação. Eu passei meses me culpando, achando que eu tinha feito algo errado, que eu não era o suficiente. Mas o problema nunca fui eu. Foi você. Você que não sabia dar valor. Você que preferiu o brilho falso. E agora que o brilho acabou, você quer voltar para a luz verdadeira. Mas sabe de uma coisa? Essa luz não é mais sua. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas eu não as limpei. Deixei que caíssem, porque elas não eram de tristeza, eram de alívio. Eu te perdoo, Guilherme. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu mereço seguir em frente sem carregar o peso do que você fez. Mas perdoar não é esquecer, e não é voltar atrás. Ele abriu a boca, os olhos vermelhos, a voz tremendo. Eu te amo. Eu sempre te amei. Não, você não me ama, eu respondi. E dessa vez minha voz saiu macia, quase gentil. Você ama a ideia de mim. Você ama o que eu representava. Segurança, estabilidade, alguém que te aceitava do jeito que você era. Mas amor de verdade não machuca desse jeito. Amor de verdade não troca. Amor de verdade não volta só quando perde. Eu dei um passo para trás. Eu desejo que você seja feliz, Guilherme. De verdade. Mais longe de mim. Virei as costas e comecei a caminhar. Ele me chamou, a voz quebrada, desesperada. Por favor. Mas eu não parei. Não olhei para trás. Atravessei a rua de volta para o restaurante, onde Leandro me esperava com um copo de água e um sorriso compreensivo. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tá, eu respondi. E era verdade. O sentei de volta à mesa. Olhei para o mar. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. As ondas batiam na areia, ritmadas, eternas,
indiferentes aos dramas humanos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Livre do passado, livre das expectativas, livre da necessidade de ser amada por alguém que nunca soube me amar de volta. Leandro levantou o copo de suco. Um brinde? A quê? Perguntei, sorrindo. A recomeços. Aos seus, especialmente. Eu bati meu copo no dele. Aos meus recomeços. E enquanto o sol se punha na orla de Porto Seguro, eu soube que tinha fechado um ciclo. Não com raiva, não com amargura, mas com dignidade. Porque no final, a maior vingança não é fazer alguém pagar. É ser feliz sem essa pessoa. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.